Seja bem-vindo, eu me chamo Hendrix e hoje eu estou aqui através desse vídeo para fazer você compreender um dos mistérios fundamentais da nossa fé, o mistério da Santíssima Trindade. Eu tenho certeza que você, como um bom cristão, já tenha ouvido a seguinte pergunta: por que vocês, católicos, creem em 3 deuses diferentes? Talvez você compreenda que temos um único Deus. Talvez você já tenha até ouvido falar da Santíssima Trindade, mas não soube ali no momento como explicar. Tenha ficado um pouco confuso e talvez a pessoa tenha saído até mais confusa que você. Mas através desse vídeo, eu tenho como objetivo fazer com que você compreenda um dos mistérios fundamentais da nossa fé, que é justamente a Santíssima Trindade. Então vem comigo. Afinal, cremos num único Deus ou em 3 deuses? A verdade é que cremos num único Deus, mas esse mesmo Deus se revelou à humanidade através de 3 pessoas distintas. Quando eu digo distintas, eu me refiro diferentes, ou seja, 3 pessoas diferentes. A história começa lá atrás, ainda no Antigo Testamento. Vamos pegar como base algumas passagens das Sagradas Escrituras. Afinal, é nas Sagradas Escrituras onde está contido boa parte das revelações de Deus à humanidade. Lá no Antigo Testamento, Deus se apresenta à humanidade como o Criador do mundo e Criador do homem. Inclusive, boa parte dos hebreus, dos primeiros cristãos, eles se dirigiam a Deus como Pai. E com a chegada de Jesus, Jesus nos dá a permissão de chamá-lo de Pai ao nos ensinar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Os profetas diziam à humanidade que um dia viria o Messias, o Filho de Deus, aquele que nos traria a salvação. E os hebreus, os judeus inclusive, eles aguardavam a vinda de Cristo. Porém, com a chegada de Cristo, lá em João capítulo 10, versículo 30, Jesus faz uma afirmação que levou as pessoas daquela época à loucura. Ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um só. Nossa, o que ele tá dizendo? Que blasfêmia é essa? Que heresia? Ele tá dizendo que ele é Deus, que ele e Deus são a mesma pessoa. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Meus amigos, foi a partir daí que o povo começou a correr atrás para crucificar Jesus, né? Inclusive, boa parte dos discípulos de Jesus não compreendiam o que Jesus queria dizer com isso. O que Jesus quer dizer quando ele diz que ele e o Pai são um só? Para que a gente consiga compreender o que é a Santíssima Trindade, primeiro vamos entender o que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o mistério central da fé cristã. É uma verdade fundamental da nossa fé, ou seja, um dogma, que não podemos descobrir somente pela razão. Mas foi Jesus Cristo que nos revelou a existência da Santíssima Trindade. Olha, meus amigos, nós não somos capazes de compreender a Santíssima Trindade pela razão. Não conseguimos chegar a esse resultado somente pela razão humana. Mas Jesus Cristo nos revelou a existência da Santíssima Trindade. Ele nos revelou essa realidade. Vemos isso em João capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz que ele e o Pai são um só. E mais tarde, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é justamente por isso que somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Eu tenho certeza, você aí que já foi batizado já adulto ou na adolescência, você deve se lembrar bem das palavras pronunciadas pelo padre ao te batizar. Ele pronuncia o seu nome e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas onde é que entra o Espírito Santo nisso tudo? Quem é o Espírito Santo? Jesus descreve o Espírito Santo sendo o amor entre ele e o Pai. É dele que Jesus diz que enviará em Pentecoste aos seus discípulos. É ele que Jesus envia aos seus discípulos logo após a sua ressurreição e a sua gloriosa ascensão aos céus, quando os discípulos de Jesus se reuniram no cenáculo junto à bem-aventurada Virgem Maria.
O Espírito Santo desceu e repousou sobre línguas de fogo sobre cada um deles. É o Espírito Santo que continua acompanhando a Igreja de Cristo no caminho da verdade aqui na Terra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cristo é a segunda pessoa e Pai é a primeira pessoa. Mas isso não quer dizer que existe uma hierarquia. Vamos ver essa imagem aqui. Nela temos um triângulo. No centro do triângulo temos Deus. Na parte superior do triângulo temos o Pai. Na parte inferior esquerda o Filho e na parte inferior direita o Espírito Santo. Um círculo contorna ambas as realidades, dizendo: o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Como é que isso é possível? Tá bom, eu já compreendi. Então temos um único Deus, então Deus é uno, mas ele também é trino porque ele se revelou a nós através de três pessoas diferentes. Mas como é que Deus faz isso? Tudo parte do princípio que Deus não é solidão, mas perfeita comunhão. Devemos nos lembrar que Deus ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas e tudo aquilo que se passa no coração do homem. Ele tem todo o conhecimento. Deus é onipotente, ele tem todo o poder sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. E principalmente, Deus é onipresente, guarda bem essa definição. O que significa dizer que Deus é onipresente? Significa que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Diferente de nós seres humanos, onde para nós que vivemos no tempo cronos, que vem da palavra cronológico, onde para nós existe passado, presente e futuro. As horas passam, o ser humano envelhece, a morte chega. Para Deus é diferente. Deus vive num tempo diferente de nós seres humanos. O tempo de Deus é conhecido como Kairos. Para ele não há passado e nem futuro, há apenas presente. E Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então se ele tem esse poder, sim, é possível. Essa realidade ela está presente. Deus se revela a nós através do Pai, o Criador dos céus e da terra, o Criador da humanidade, através do Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, abrindo para nós as portas da eternidade. E ele também está presente no Espírito Santo, que é aquele que acompanha a igreja no caminho da verdade. Então, meus amigos, essa é a definição da Santíssima Trindade. É um mistério complexo, é um mistério difícil de ser compreendido, mas é uma verdade, é uma realidade presente na nossa fé e é uma revelação que foi feita justamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ao contrário do que muitos pensam, a Santíssima Trindade não foi inventada por nós católicos. É uma realidade, uma devoção que está presente na igreja desde o seu início. Ainda na igreja primitiva, os apóstolos de Jesus, seguindo a palavra do próprio Cristo, batizavam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Realidade essa que se mantém até os dias de hoje. Inclusive, a Trindade foi alvo de boa parte das primeiras grandes heresias da igreja. Surgiram ainda na igreja primitiva as seguintes heresias: o monofisismo, o arianismo e o nestorianismo. Para combater essas heresias, ocorreram os famosos concílios ecumênicos, em especial o concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, que foram fundamentais para estabelecer o dogma da Santíssima Trindade e combater essas heresias. Se você chegou aqui, eu espero de verdade que você tenha compreendido o significado da Santíssima Trindade. Eu espero que agora você se sinta mais confiante para explicar para o seu amigo, para sua amiga, até mesmo para os seus pais, ou quem sabe você seja um catequista e explicar para os seus catequizanos o que é a Santíssima Trindade. É uma verdade fundamental da nossa fé e é algo que nós precisamos compreender, é algo que nós precisamos defender. Caso você ficou curioso sobre algumas heresias que eu mencionei aqui, algumas palavras, alguns termos que eu utilizei, ou caso você queira algum tema específico, pode estar deixando seu feedback aqui nos comentários, deixando aqui o que você quer que eu traga futuramente, que eu posso estar trazendo uma nova catequese para poder abordar esses temas. Eu agradeço de verdade e espero contar com o seu like, com a sua inscrição e também com o seu feedback. Tchau, tchau, bons ventos.